Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Glória a Deus, estamos começando mais uma reunião da intercessão. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós começamos a falar sobre educação de filhos. Semana passada nós lançamos um fundamento, né? Falamos sobre aquilo que é criado no espírito precisa ser formado no barro, ser formado na carne, né? Com base em Gênesis, no capítulo 1, 27 e 2, verso 7, né? E hoje a gente vai dar continuidade, vamos entrar um pouquinho mais, né, no assunto e vamos falar sobre herança familiar, tá? Mas vamos orar primeiro, vamos colocar esse tempo diante do Senhor, colocar as nossas vidas. Você que está nos acompanhando, né? Pega ali a sua Bíblia se você quiser, se você tiver uma. Se não tiver, não tem problema, você vai acompanhando, a gente vai lendo aqui. Vamos orar, colocar esse tempo diante do Senhor. Senhor, obrigado por esse dia. Obrigado pela tua graça, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua proteção. Nós queremos colocar as nossas vidas diante do teu altar, apresentar os nossos corações. Deus, pedir que o teu Espírito Santo esteja visitando os nossos corações e nos ensinando e revelando aquilo que nós precisamos. Fala conosco, revela os segredos da tua palavra. Deus, se for necessário, coloca anjos aqui para nos guardar, para nos proteger, que seja um tempo bom, um tempo de crescimento, de edificação. Guarda cada vida, cada família, cada lar, que o Senhor esteja protegendo os teus filhos, Deus, protegendo cada um que está nos acompanhando online, Deus, que a mão poderosa do Senhor esteja estendida e abençoando cada família. Pai, obrigado por esse tempo, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Amém? Nós vamos ler um texto aqui para deixar uma base para a gente começar a fazer uma reflexão sobre aquilo que Deus tem nos falado a respeito de filhos, né? Nessa área de herança familiar. Se você tiver uma Bíblia aí, abra comigo em Isaías, no capítulo 61. Eu vou ler a partir do verso 6, mas eu quero dar uma atenção especial ao verso 9, tá? Diz assim a palavra do Senhor, Isaías 61, a partir do verso 6. E vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministro de nosso Deus. Comereis a abundância das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da sua vergonha terão dupla porção, e em lugar da afronta exultarão na sua herança, pelo que na sua terra possuirão dobro e terão perpétua alegria. Pois eu, o Senhor, amo a justiça, odeio o roubo e a iniquidade. Na minha fidelidade lhes darei a sua recompensa e farei uma aliança eterna com eles. Verso 9, um pouquinho de atenção no verso 9, diz assim: a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos o virem, os conhecerão como descendência bendita do Senhor. Aleluia! Veja só, quando nós falamos sobre herança do Senhor, né? Falamos sobre a descendência. Deus, ele tem uma recompensa, ele tem uma bênção para ser liberada sobre as nossas vidas, mas essa recompensa, essa bênção, ela sempre será liberada como resultado de uma aliança que nós temos com Deus, aliança que Ele tem conosco. E a partir do momento que eu cumpro essa aliança, né, a recompensa vem. Então Deus quer firmar uma aliança conosco. Tudo aquilo que é feito dentro da aliança com Deus, a bênção dele é liberada sobre as nossas vidas.
Tudo que é feito dentro de uma aliança que nós firmarmos com Deus, é liberada a recompensa, a bênção dele sobre as nossas vidas. Tá? Deus tem várias alianças que a Bíblia cita, né? Desde o Velho Testamento, né? Nós temos a aliança adâmica, temos a aliança noética, temos a aliança abraâmica, mosaica, enfim, davídica, uma série de alianças, né? Isso mostra que Deus é um Deus de aliança e Ele quer firmar uma aliança conosco. Por que Ele quer firmar uma aliança, um acordo, um pacto conosco? Porque Deus é um Deus de palavra e Ele acredita que nós, como feitos à imagem e semelhança dele, também venhamos cumprir a palavra que nós empenharmos de acordo com a aliança que nós fizermos com ele. Né? Então, a recompensa dessa aliança, eu quero falar especificamente de uma aliança relacionada à família, uma descendência bendita de Deus. A nossa descendência é uma descendência bendita. A palavra de Deus diz isso. Os nossos filhos são benditos no Senhor, são benditos do Senhor. Você precisa acreditar nisso. Seus filhos são bênçãos de Deus para a sua vida. A nossa herança é uma herança bendita. E veja só, no Antigo Testamento, teve um momento que Deus ele estabeleceu a Páscoa. O Antigo Testamento é uma sombra daquilo que iria acontecer literalmente no Novo Testamento, né? Tem várias direções que Deus deu que eram sombras. Eles não entendiam muito bem o fundamento daquilo ali, mas alguns eram simbologias, outros tipologia de algo que ia acontecer. A Páscoa, por exemplo, é tipológico, é simbológico, é pedagógico. A Páscoa, lá Deus, quando eles estão, depois das 9 pragas, na última praga, que era a visitação de Deus, através do anjo da morte aos primogênitos ali do Egito, Deus fala para eles matarem um cordeiro e pegarem o sangue e aspergir nos umbrais das portas. Nós sabemos que aquele cordeiro ali era uma tipificação de Cristo, o sangue daquele cordeiro que era uma tipificação. Quando o anjo da morte passasse nas casas, aquela casa que tinha aquele sangue, quando o anjo da morte passasse por todo o Egito, nas casas, e a casa que tivesse nos umbrais das portas, né, o sangue do cordeiro que foi imolado ali, o anjo não entrava, a morte não alcançava. Isso apontando para lá, quando a gente chega lá no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 29, João, quando ele vê Jesus, ele fala: ali está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, hoje nós reivindicamos, entramos nesse entendimento. O sangue de Jesus derramado sobre as nossas vidas, ele nos guarda, nos purifica de todo pecado, e a morte, quando vem em consequência do pecado, ela não nos atinge, porque agora esse sangue nos protege. Era algo tipológico, era algo que era uma simbologia. Então existe uma promessa bendita do Senhor. Aqui, nesse texto de Isaías, né? Isaías está profetizando sobre Jesus, tanto que lá em Lucas, Jesus chega em determinado momento e ele abre a Bíblia na sinagoga, no livro de Isaías, e ele lê essa parte: o Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, enviou-me para restaurar contritos de coração. De repente Jesus senta e fala assim: hoje se cumpre esta palavra. Ou seja, Isaías estava falando de Jesus. Né? Então, quando a gente vê algumas coisas no Antigo Testamento, Deus inspirando pessoas a escrever, principalmente nessa parte aqui, quando fala que os filhos são herança, né, descendência bendita do Senhor, nós sabemos que os nossos filhos, eles são bênçãos de Deus. Eles são bênçãos de Deus, os nossos filhos, desde que eles sejam gerados dentro de uma aliança com Deus. Você consegue entender isso?
E a pergunta que eu quero deixar já de início é: como que o seu filho é reconhecido? Como que o seu filho é conhecido? Como que você vê os seus filhos? Como que você consegue enxergar os seus filhos? Como uma descendência bendita? Nós já temos essa promessa. Nossos filhos são benditos. Mas como que você está vendo? Como herança bendita ou não? É muito importante a forma que você vê isso. É muito importante a forma que você entende isso. Porque às vezes as pessoas estão vendo os filhos como um problema, como uma pedra de tropeço. Por isso que Deus estabeleceu princípios na palavra dele. Deus estabeleceu processos até para que os filhos fossem gerados. Existe uma aliança. Esses filhos precisam ser gerados dentro de uma aliança chamada casamento. Então existe uma palavra, modernizada sendo pregada nos últimos dias, que diz que basta você crer, que está tudo certo, que você vai ter uma vida próspera, que você vai ter uma vida abundante, que seus filhos vão ser bênçãos do Senhor. Tem uma parte de verdade nessa palavra, mas ela não é uma verdade total. Por quê? Porque nós precisamos crer. Sim, mas crer em quê? Na palavra de Deus. E eu não posso pegar um texto isolado para dizer que eu creio e vai acontecer. Não. Quando nós cremos em Deus, quando nós acreditamos em Deus, quando nós acreditamos na palavra de Deus, quando nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, quando nós chamamos Jesus para fazer parte da nossa vida, não é simplesmente crer que Jesus vai resolver todos os nossos problemas. Não, nós acreditamos que Deus vai nos ajudar a fazer aquilo que nós não conseguimos fazer. Aquilo que de nossa responsabilidade, Deus não vai fazer. Então existem alguns passos, alguns processos que é responsabilidade nossa. A nossa vida espiritual é uma vida processual, é uma vida de processo. Veja só, eu trabalho no fórum e quando nós falamos de processo, assim, eu sei muito bem do que se trata um processo. Então, existe um processo, é uma organização, é um pedido, mas de forma organizada, é um concatenar ali, como diz um professor meu, um concatenar de pedidos, uma sequência, tem toda uma ordem, um processo tem ordem. Se alguém, por exemplo, for fazer alguma coisa fora da ordem, esse processo, com base em uma legislação processual, esse processo pode ser anulado. Esse processo ele pode ser extinto, ele pode parar. Algumas pessoas fogem do processo. E aí, se é um processo criminal e o réu foge do processo, o processo ele fica aguardando a localização desse réu. E quando esse réu é localizado, ele volta a fazer parte do processo, mas ele vai continuar do ponto que ele parou, ele não pode pular fases. A nossa vida espiritual é feita de processos, não tem como você pular fases. Existem fases. O casamento é um processo. Existem fases. A nossa vida espiritual é feita de processos. Não tem como você pular as fases. O casamento, a pessoa não simplesmente chega e entra no casamento. Tem o processo de conhecimento, tem o processo de noivado, tem o processo de casamento, depois que tem o processo da criação de filhos. Infelizmente, tem pessoas que estão pulando fases. Elas não seguem o processo e elas já chegam em um relacionamento tendo filhos, pulando fases, pulando processo. E isso vai trazer consequências. Deus estabeleceu alianças. Olha só como que era feito o casamento na época de Jesus. É lógico que nós pegamos como exemplo, e tem muitas coisas que eram feitas lá que hoje não são feitas. Mas veja só que coisa interessante, para a gente ter noção de como que Deus estabeleceu. O casamento ele era feito da seguinte forma: os pais se encontravam e eles faziam uma aliança, O filho de um pai, ele era
prometido para a filha de um outro pai. Então esses dois, a partir do momento que os pais faziam aquela aliança, eles estavam agora desposados. Um já estava prometido para o outro. Essa mulher agora, ela casaria com o filho desse outro pai. Então esses pais faziam aliança e depois eles voltavam, cada um para sua terra, cada um para sua casa. Existia um tempo, era o tempo dessa mulher celebrar a vida de solteiro dela e organizar para o casamento. E esse rapaz, ele também, agora orientado pelos pais, ele ia se preparar para entrar no casamento, ia ser orientado. Mas ele não sabia, o filho não sabia quando seria o casamento, só o pai sabia. Quando chegava no tempo do casamento, e isso demorava às vezes 6 meses, 1 ano, dependendo da distância entre as famílias, e quando chegava na época do casamento, o pai desse filho que foi prometido para se casar com a filha da outra família, ele mandava um amigo para anunciar. Esse amigo chegava na cidade e anunciava: o noivo está vindo, o noivo está vindo. Então esse noivo chegava, demorava ali uns 7 dias, esse noivo chegava, aí sim celebrava-se o casamento. Então tinha toda uma processualidade. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque na Bíblia fala de um Deus que tem um filho e ele preparou através do Espírito Santo, que é um amigo, uma noiva para o filho. E o filho não sabe quando será o casamento, a não ser o pai. Então, o amigo do noivo, que é o Espírito Santo, ele vem para preparar a noiva e anunciar: o noivo está voltando, o noivo está voltando para buscar a noiva. E vai ser, como diz em Apocalipse, celebrada as bodas do Cordeiro, ou seja, vai haver um casamento. Só 2 minutinhos, que tivemos um probleminha técnico aqui. Escapou o celular, mas a gente já está arrumando. Aí... Então veja só, com base na palavra de Deus, o casamento que era estabelecido naquela época, Deus não faz nada sem princípio e sem propósito. O casamento vai acontecer do noivo e da noiva. Esse casamento vai acontecer. Então Deus, ele fez uma aliança, ele estabeleceu uma aliança. E então, por o casamento ser algo estabelecido por meio de uma aliança, aquilo que é gerado dentro dessa aliança é bendito no Senhor. Os filhos gerados dentro dessa aliança chamada casamento são benditos do Senhor. E talvez você já pode estar pensando aí: caramba, meu filho foi gerado fora de uma aliança de casamento. Segura. Vamos processualmente, como eu falei, tá? Não tem nada condenado ao inferno, condenado não tem nenhuma condenação, pode ficar tranquilo, tá? Então, existe a aliança, existe uma aliança que é chamada casamento, e dentro dessa aliança, os filhos gerados dentro dessa aliança, eles serão alcançados pelas bênçãos do Senhor. Veja só, por qual motivo hoje é difícil transformar os filhos em sementes benditas do Senhor? Por qual motivo que a gente tem visto assim tanta dificuldade, né? Em perceber que os filhos são herança bendita do Senhor? Porque às vezes a gente fala isso com base na palavra de Deus e você olha para a sua casa, para os seus filhos, e você não está conseguindo enxergar isso, né? Então eu quero aqui refletir em algumas coisas. Veja só, preciso entender, nós precisamos entender o seguinte: o tempo em que nós estamos vivendo hoje.
Veja só, no tempo num tempo passado, né, era diferente da vida que nós temos hoje. Há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, sei lá, 50 anos atrás, era um tempo diferente. Por que era diferente? Porque a gente conseguia enxergar há um tempo atrás, vamos colocar aí, de acordo com a minha idade, sei lá, uns 40, 50 anos atrás, a gente conseguia enxergar balizadores. Quem eram esses balizadores? Aquelas pessoas que eram referências, aquelas pessoas que eram modelo, aquelas pessoas que tinham dentro do coração delas valores, ética, moral. E com o tempo isso foi se perdendo. Então há 50 anos atrás, quando a gente falava de uma gravidez na solteirice, era um choque para a sociedade. Quando a gente falava em divórcio, era um choque. Mas o que aconteceu? Satanás descobriu, o diabo descobriu que os filhos gerados dentro da aliança do casamento, eles seriam uma bomba atômica, não só dentro de uma comunidade chamada igreja, mas em toda a sociedade. Porque eles cresceriam alicerçados em verdades absolutas que estão ligadas à palavra do Senhor, em princípios. Eles cresceriam com as características que são inseridas na vida dos filhos, pela parte do pai: direção, segurança em decisões, limites. Tinha limite, não fazia o que queria, respeitavam autoridades, tinham uma organização, sabiam se relacionar. Com o tempo, isso foi se perdendo, esses valores foram se perdendo. Nos últimos tempos, nós conseguimos visualizar, né, principalmente nos últimos 10 anos, nos últimos 15 anos, um bombardeio contra a família. São ideologias totalmente diabólicas que veio para destruir a família, né? E aquilo que a gente costuma dizer, né, que o mundo muitas vezes ele mostra algo que é contrário à palavra de Deus como algo comum, e por ser comum as pessoas começam a praticar e aquilo se torna normal. Há tempos atrás era um choque o divórcio. Hoje o divórcio é algo foi se tornando comum e hoje parece que é uma coisa normal, mas segundo a palavra de Deus não é normal. O divórcio ele traz consequências muito sérias para a vida dos filhos. Mexe no emocional dos filhos, toca na segurança dos filhos, toca na direção dos filhos, toca no limite dos filhos, toca na organização dos filhos. Então, com o tempo, o diabo foi trabalhando esses pensamentos que eram totalmente contra a moral, contra a ética, contra os valores da palavra de Deus, baseados em uma palavra que é muito bonita hoje, que se fala na mídia, baseados no politicamente correto. E aí as pessoas vêm falar, às vezes elas me abordam e vêm falar: ah, pastor, mas até o pecado é relativo. Para o senhor o que é pecado, para mim pode não ser pecado. Então a gente não pode levar tudo isso daí ao pé da letra. Então, mas nós não estamos falando do meu pensamento e do seu pensamento. Até o relativismo é pecado, mas a Bíblia não é um livro relativo. A Bíblia é uma verdade absoluta, que nós precisamos alicerçar a nossa vida, o nosso casamento, a nossa família em cima dessa verdade absoluta. O relativismo veio para entrar dentro das famílias e macular os princípios da palavra do Senhor. Então não se trata de ser relativo. Nós precisamos alicerçar nossa vida em algo absoluto, e só a palavra de Deus é a verdade absoluta. Só ela tem os princípios para preservação da família, para preservação da sua casa, para que os seus filhos sejam herança bendita do Senhor, baseados na palavra de Deus. E aí a gente começa a perceber o seguinte: há pontos comuns desses balizadores, né? Então, esses balizadores que eu disse naquela época, né, há 40, 50 anos atrás, eu vou usar como referências, né? Os referenciais que tinham, homens, às vezes eles nem conheciam a palavra, mas eles tinham uma ética, eles tinham uma moral.
Nós sabemos que também tinha outros que não tinham, mas eu quero usar como exemplo os que eram referência, os que eram exemplo, os que eram balizadores, literalmente, que norteavam, que direcionavam uma família. Então eles tinham intrínseco nos seus valores a defesa da família, a defesa do casamento, a defesa das crianças. Isso foi se banalizando, isso foi se perdendo, os valores foram se perdendo com o decorrer dos tempos, com a modernidade, com a globalização, com o politicamente correto, com o relativismo. Isso foi se perdendo. E olha como que é diabólico. Eu vou dar um exemplo para você entender aquilo que eu estou falando. Há tempos atrás, a família, ela tinha assim, como uma coisa natural, proteger as crianças, corrigindo, colocando limite. Hoje, se você for corrigir uma criança, se você corrigir um filho, dependendo da forma que você corrige, você pode ser até processado. A palavra do Senhor diz no livro de Provérbios, para corrigir o filho com a vara. Se fustigares ele com a vara, você não só protegerá ele, mas livrará a alma dele do inferno. Mas aí vem esse pensamento relativista e moderno e diz que não pode corrigir o filho, que você pode até ser processado, chama-se o Conselho Tutelar ou o Ministério Público, e você pode ser processado, dependendo da forma. Eu não estou falando de espancamento, eu estou falando de correção, de acordo com os princípios da palavra. E às vezes os pais podem até ser processados. Com base no quê? Com base na proteção da criança. Só que olha como que é incoerente esse pensamento moderno, esse pensamento atual. Você não pode corrigir o filho, a criança, porque você pode ser processado. Mas matar no ventre através do aborto, você pode. Você percebe como é um pensamento diabólico para destruir a família? Você não pode corrigir a criança, mas matar no ventre pode. Precisamos cuidar dos nossos filhos, com base em princípios da palavra, com base em princípios da palavra. A palavra não muda. Não queira ser mais inteligente do que a Bíblia, não queira ser mais sábio do que Deus. E aí a Bíblia diz, veja só, a Bíblia diz lá no livro de Malaquias, no capítulo 4, versos 5 e 6, que Deus falando através do profeta, e eu enviarei o espírito de Elias, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Primeiro converterá o coração dos pais aos filhos. Quem que é que está desviado? Primeiro, o coração dos pais precisa se converter aos filhos. Depois, o coração dos filhos se converterão aos pais. Começa com os pais. Por isso que o tema dessa reflexão é educação de filhos, herança familiar. Gênesis, no capítulo 2, verso 24... diz que ali explica o que é o casamento. Eu vou ler esse texto, deixará o homem, mas eu quero ler. Gênesis, no capítulo 2, verso 24, nós estamos aqui falando sobre a educação dos filhos. Eu preciso passar por isso aqui para que você entenda. Diz assim: portanto deixará o homem a seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. O que é casamento? É isso daqui. O homem deixando pai e mãe, unindo-se à sua mulher, e se tornam os dois uma só carne. Primeiro deixa, depois se une, depois se torna uma só carne. Não é se tornar uma só carne, depois cada um vai para sua casa e depois faz a união. Não. Primeiro se une, primeiro se casa, primeiro deixa pai e mãe, depois se casa e depois o ato sexual para se tornar uma só carne. Não pode inverter esses papéis, você vai estar quebrando uma aliança. A quebra de aliança traz consequências. Sobre quem? Sobre a herança. Quem é essa herança? Os filhos. Pastor, Malaquias, vamos lá em Malaquias, capítulo 2.
Para completar a nossa linha de raciocínio, Malaquias no capítulo 2, o verso de número 15, diz assim: não fez ele somente um? Em carne e espírito são dele. E por que somente um? Porque ele buscava uma descendência piedosa. Portanto, cuidai-vos de vós mesmos, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Do que Malaquias está falando aqui? Ele está falando de casamento. Se torna uma só carne. Por que se torna uma só carne? Porque Deus está buscando, como diz o texto aqui, porque Ele está buscando uma descendência piedosa, uma semente bendita, que é oriunda da união de um homem com uma mulher, se tornando uma só carne e gerando essa descendência piedosa. Aqui é o propósito da aliança, o propósito do casamento. O que é o casamento? Deixará o homem, pai e mãe, unir-se à sua mulher e se tornarão uma só carne. Isso é casamento. Para quê? Para que seja gerada uma descendência piedosa, para que seja gerado filhos benditos, herança bendita do Senhor, dentro de uma aliança de casamento. Talvez você pode estar pensando, talvez falando, mas isso é muito radicalismo, isso é para aquela época. Eu tenho estatísticas. E são estatísticas que a gente fica muito preocupado. Filhos gerados fora da aliança do casamento, eles têm consequências muito sérias. Eu fiz uma estatística sobre abuso sexual. Mais de 90% dos filhos que são abusados sexualmente, eles foram gerados fora da aliança do casamento. Eu fiz uma estatística, como eu disse para vocês, eu trabalho no fórum, e eu fiz uma estatística dos processos que a gente tem lá. A maioria dos processos de tráfico, o traficante não tem a presença do pai dentro do lar, foi gerado fora da aliança do casamento, ou quando foi gerado dentro da aliança do casamento, houve uma ruptura, um divórcio, e as consequências levaram esse filho para os vícios, drogas, bebida, prostituição, pornografia. Por isso que Deus quer que seja estabelecida uma aliança e haja um cumprimento, uma responsabilidade, uma fidelidade e lealdade a essa aliança. Por isso que ele fala aqui, nesse texto de Malaquias, olha só: portanto, cuidai-vos de vós mesmos, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Deus busca uma descendência piedosa. Onde que ele vai buscar isso? Dentro de uma aliança do casamento. E olha só, essa descendência piedosa no original, né? A palavra certa no original é Elohim, que é o nome para Deus no plural. Então, sabe o que isso significa? Quando eu e a minha esposa, nós nos casamos, Deus colocou uma porção do seu espírito nesse casamento. Por isso que tem um texto que diz assim, que é melhor serem dois do que um, porque um ajudará o outro. O cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Ele está falando de dois. É melhor ser 2 do que um, porque o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Qual que é esse terceiro cordão? É o Espírito de Deus que foi colocado dentro da aliança desse casamento. E quando um homem e uma mulher se casam, né, e eles adentram a esse lugar espiritual em Deus, né, e nesse lugar chamado casamento, esse lugar espiritual chamado casamento, é ali que Deus vai buscar uma descendência piedosa. É ali que ele vai buscar os filhos, que é a herança dele. Salmo 127. Os filhos são herança do Senhor. Ele busca uma herança piedosa. A responsabilidade aqui é dos pais. Por isso que o texto de Malaquias diz: converterei o coração dos pais aos filhos. Os pais precisam entender isso. Os pais precisam entender isso. Os pais entendendo isso, se aliando com Deus, esses filhos naturalmente serão herança bendita do Senhor. Agora veja só,
Alguns pais, quando nós falamos de deixará o homem pai e mãe e unir-se à sua esposa, como que foi esse deixar pai e mãe? Como que você que é mãe, como que você deixou o seu pai e a sua mãe para se unir ao seu esposo? Você que é marido, como que você deixou pai e mãe para se unir à sua esposa? Foi debaixo de honra? Você honrava seus pais antes de se unir em casamento? Como que foi essa união? Como que foi esse casamento? Eu digo isso porque tem pessoas, e a gente escuta muito dizer isso, tem pessoas que dizem assim: eu não vejo a hora de casar para eu sumir dessa casa. Eu não vejo a hora de completar 18 anos para sumir dessa casa. Eu não aguento mais meu pai e minha mãe. E aí fogem. E viram forasteiros na terra. E aí depois se unem em casamento. Saíram de casa desonrando o pai e mãe e se unem em casamento. Você acha que consequência você vai ter? Porque aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Se plantamos desonra, vamos colher desonra. Eu gosto muito de uma palavra que diz assim, que aquilo que os pais praticam quebrando aliança, infelizmente eles vão colher aquilo que eles plantaram na vida dos filhos. E aí daqui a pouco os filhos estão rebeldes, os filhos estão fugindo dos pais, saindo de casa, casando antes do tempo, e os pais não estão entendendo. Caramba, mas por que isso está acontecendo? Porque existiu uma semente plantada lá atrás. Porque houve uma desonra lá atrás. E agora os pais estão colhendo na vida dos filhos. Por isso que o texto fala: converterei o coração dos pais aos filhos. Pai, você e mãe, se você tiver a oportunidade, conserte-se com seus pais se eles ainda forem vivos. Consertem-se com seus pais para que essas consequências não caiam sobre os seus filhos. Procurem vossos pais. Educação de filhos não está relacionada a apenas dar coisas, está relacionada a ser exemplo, a ser referência, a ter uma coerência entre aquilo que você prega e aquilo que você faz, aquilo que você fala e quem você é. Não adianta querer ensinar para os filhos aquilo que você quebrou lá atrás com relação aos seus pais. É preciso que haja um conserto, é preciso que haja um arrependimento para que os seus filhos não venham pagar um preço de um pecado seu. E a Bíblia é muito clara lá em Êxodo que fala: visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração. E alguns pais já estão percebendo isso nos filhos, não estão entendendo por que está acontecendo isso, porque simplesmente algumas coisas são resultados do pecado dos pais, do erro dos pais que estão colhendo na vida dos filhos. Veja só, tudo que os filhos estão passando de forma colhendo consequências, vícios, pornografia, droga, mentindo, rebelião, desobediência. Pensa comigo. Não é culpa dos filhos. Os filhos nascem. E como um professor meu de psicologia dizia, é um CD virgem. E a gente vai gravando naquele CD a nossa vivência, as nossas músicas. Lá com 15, 16 anos, esse CD começa a tocar e você vai saber o que você gravou nesse CD. Os filhos, eles aprendem, eles comem o que os pais comem, eles falam o que os pais falam, eles têm relacionamento com quem os pais têm relacionamentos, eles vão em locais que os pais vão, os filhos aprendem com os pais. Se alguma coisa está errada com os filhos, os pais erraram no ensino. Isso não é para te condenar, para te trazer peso, é para te alertar que ainda dá tempo de consertar. Você que é pai, o seu filho é herança bendita do Senhor. Conserte-se, arrependa-se, converta o seu coração ao seu filho, peça perdão para ele de alguma coisa que você fez.
Veja só, as suas palavras definem o destino dos seus filhos. Nós temos uma promessa. Nossos filhos são como sementes benditas do Senhor. É por isso que uma das coisas que a gente precisa acreditar é que, veja só, Provérbios no capítulo de número 18, verso 21, eu vou ler esse texto, Provérbios 18, Provérbios, abra aí comigo se você tiver uma Bíblia, se você não tiver, você escuta. Provérbios 18, 21 diz assim, ó: a morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. O que esse texto está dizendo? Que eu posso abençoar ou eu posso amaldiçoar o meu filho. A morte e a vida. Eu posso trazer vida para o meu filho ou eu posso trazer morte. Estão no poder da língua. Se eu amo a vida, eu vou colher vida. Se eu amo a morte, eu vou colher morte. O que significa isso? Que muitas vezes nós não estamos prestando atenção naquilo que nós estamos falando para os nossos filhos. Existe poder nas nossas palavras. Existe poder na palavra. Deus criou todas as coisas pelo poder da palavra. Aquilo que eu falar para o meu filho, aquilo vai ser uma verdade para ele. Aquilo que se eu falar para o meu filho que ele é um vitorioso, aquilo é uma verdade para ele. Por quê? Porque é o pai dele que está falando, é aquele que tem autoridade sobre a vida dele. Ele vai acreditar que ele é um vitorioso. Agora, se eu falar que ele é um derrotado, que ele é um coitado, que ele não presta para nada, vai ser uma verdade na vida dele. A bênção e a maldição está no poder da palavra. Os pais precisam prestar atenção como eles estão se direcionando aos seus filhos. O que eles estão falando. Eu escuto uns absurdos que eu fico com o coração assim partido. Nossa, esse menino é um burro. Esse menino não sabe nada. Esse menino, nossa, não vai dar em nada. Essa menina, nossa, essa menina é uma feia, é uma prostituta. Nossa, essa menina não presta, não faz nada mesmo. Aí é que vai ser mesmo. Cuidado com as palavras que você, como autoridade, libera sobre a vida dos seus filhos. O professor lá, ele pode chegar no seu filho e falar: você é um burro, você não sabe nada, você é um coitado. Ele pode falar isso. Quando chegar em casa, que o pai, que é a autoridade, chegar e falar assim: você é inteligente, você é bendito do Senhor. Irmão, você não tem noção o poder que tem na autoridade dos pais. A palavra, ela é uma semente. Você fala ela hoje e você vai colher o fruto amanhã. Ela vai gerar um fruto. Assim como Deus colocou um poder em sua boca, né, para abençoar os seus filhos, se você lançar palavras de maldição sobre eles, surtirão efeitos, porque você é autoridade sobre eles. No reino de Deus, tudo que é altamente valoroso é também proporcionalmente perigoso. Por isso que tem um texto na palavra que diz assim: a quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Tudo que é altamente valoroso é proporcionalmente perigoso. Se os filhos, se Deus colocou a palavra como algo valoroso, é perigoso a forma que você usa ela. A Bíblia diz também em Tiago que a língua é um fogo consumidor, mundo de iniquidade. A língua está posta entre os membros do nosso corpo, né? E pode contaminar todo o corpo. Olha só. Dependendo da palavra que você liberar. A bênção e a maldição está no poder da palavra. Cuidado como que você fala com seus filhos. Por isso que quando nós estamos sob pressão, às vezes nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes nós somos tentados a falar coisas dos nossos filhos, para os nossos filhos, que são verdadeiras maldições. Nós precisamos ter muito cuidado. A forma que nós falamos com os nossos filhos. As palavras que nós liberamos sobre os nossos filhos. Veja só, eu posso dizer que o meu filho está mentindo. E ele pode estar sujeito a isso. Mas eu nunca vou dizer que ele é um mentiroso. Eu posso dizer que ele comeu muito. Mas eu não posso liberar uma palavra e falar que ele é um guloso.
que ele é um glutão. Eu posso até falar para o meu filho, né, que posso ver que meu filho está usando droga, mas eu nunca vou falar, deixar explícito, sentenciado que ele é um drogado. Há poder na palavra que nós liberamos sobre os nossos filhos. Deus depositou sobre você, pai e mãe. Os outros podem falar o que quiserem, mas Deus depositou sobre você uma autoridade, que a palavra que for liberada da sua boca para os seus filhos precisa ser palavras de bênção. E você pode ter certeza que isso vai acontecer na vida dos seus filhos. Outra coisa interessante, quando nós falamos de educação dos filhos, às vezes tem alguns pais que brigam na frente dos filhos. Aconteceu um caso interessante, teve uma desavença de um casal e o filho estava ali de 6 anos, dois filhos, 8 e 6 anos, e esse casal discutiu e o marido olhou para a mulher e falou: eu não aguento mais essa casa, eu não aguento mais você, eu estou indo embora. E saiu. E os filhos estavam ali. Então ele saiu para a rua. E anoiteceu. Os filhos foram dormir. Esse senhor andou, ele rodou, parou em um lugar, parou, esfriou a cabeça. Quando deu lá meia-noite, 1h da manhã, ele resolveu voltar para casa. Ele volta para casa, chega ali, ele conversa com a sua esposa, pede perdão, se reconcilia. No outro dia, eles sentam na mesa ali para o café. Os filhos acordam, sentam na mesa, eles olham e o pai está ali. Qual que foi a imagem que ficou na mente dos filhos? A imagem de que o pai entendia que a casa não prestava, que a mulher não prestava, que a mãe não prestava e que ele ia embora. Só que ele havia se reconciliado com a esposa. Só que os filhos não viram a reconciliação. O que ficou gravado na vida dos filhos? O que ficou gravado na memória dos filhos? O pai falando que ele ia embora da casa, que aquele ali é um lugar que não prestava. Esse filho, ele vai crescer com insegurança. Ele vai imaginar, qualquer coisinha que acontecer na casa, o meu pai vai embora, porque ele falou que aqui não presta. Ele vai crescer inseguro. Ele vai ter insegurança em decisões. Ele vai ter insegurança em escolha, porque a qualquer momento o pai dele, que traz segurança para ele, que protege ele, pode sair da casa. Pastor, então não posso brigar nunca? Deveria nunca brigar. Mas se acontecer, e nós somos humanos, estamos sujeitos a falhas, se acontecer e houver uma reconciliação, reconcilie-se também com seus filhos. Chame os filhos. Aconteceu isso e isso, eu quero te pedir perdão, eu me reconciliei, eu quero pedir perdão para você, estamos reconciliando, o meu lugar é aqui. Para trazer segurança, para que fique gravado na memória do filho a reconciliação e não a desavença. Onde não tem arrependimento, não tem cura. É preciso que haja arrependimento. Onde não tem quebrantamento, não tem reposicionamento. Onde não tem arrependimento, não tem cura. Onde não tem quebrantamento, não tem reposicionamento. Pai, mãe, se você não se arrepender e não se quebrantar, não tem como você se reposicionar no papel que Deus separou para você. O texto de Salmos é muito interessante. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salmo 127, capítulo 127, verso 1 até o verso 4. Eis que os filhos são herança do Senhor, o fruto do seu ventre, o seu galardão. Olha que texto interessante, como flechas na mão do homem poderoso ou na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Os pais, eles são flecheiros. Os filhos são as flechas. Os pais pegam os filhos da aljava, coloca na flecha e lança. Então não venha questionar: nossa, o meu filho foi para as drogas, o meu filho foi para a prostituição, o meu filho foi para a mentira, para a rebeldia. Quem lançou a flecha foi o flecheiro.
É uma palavra dura, mas é uma palavra para te despertar. É uma palavra para você acordar e para você entender que é preciso que haja uma reconciliação dos pais com os filhos. Herança familiar é uma herança bendita. Você não pode tornar a herança que é bendita do Senhor numa herança maldita. Pastor, e agora? Como que eu faço? Por isso que eu tenho que basear o meu relacionamento. Quando eu falei de aliança, Deus leva a sério as alianças. Ela é feita com base em princípios da palavra, porque na palavra existe uma forma de nos ensinar como criar os nossos filhos, como educar os nossos filhos, como gerar essa herança bendita do Senhor. Mas a palavra não falha. A palavra não falha, a Bíblia não falha. Baseie a educação dos seus filhos na palavra. Ensina a criança no caminho em que deve andar e quando ela se tornar velha, ela não se desviará dele. É palavra. É a Bíblia. Se não cuidarmos, somos facilmente engolidos pelo ativismo desse mundo. A gente levanta de madrugada, a gente repousa tarde, comendo pão de dores, como diz o texto aqui do Salmo 127. A gente corre atrás de tantas coisas, estamos esquecendo da educação dos nossos filhos, de alicerçar os nossos filhos na palavra do Senhor. Eu falava semana passada, o pai ele trazia o sustento para casa, mas aí com a modernidade foi tanto consumismo que agora o salário do pai não dá conta. Então a mãe tem que ajudar o pai nos ganhos para sustentar a casa. Então ela teve que sair do lar e os filhos ficaram à deriva. E os filhos estão sendo educados pelas babás, os filhos estão sendo educados pelos avós. Sabemos que a educação dos avós tem muito amor, mas pouco limite, pouca disciplina. Os filhos estão sendo educados pelas creches. Eu tenho um amigo que ele leva o filho dele para a creche às 8 horas da manhã e pega às 6 horas da tarde. Ele e a esposa estão apenas dormindo com os filhos. Três, 4, 5, 6, 7 anos, 8 anos, 9, 10, 11, 12 anos. A partir dos 13, 14, 15 anos, os pais vão começar a colher o que eles plantaram nesse período. Pastor, e agora? Como que eu faço? Ei, busque na palavra sabedoria. Pastor, amanhã emprego, busque na palavra. Tem que ter orientação, tem que ter conversa, tem que ter diálogo. Às vezes compensa você diminuir o padrão de vida. Você diminuir, não ter uma TV a cabo, não ter um celular de última geração, não ter as coisas modernas dessa vida, mas ter filhos alicerçados na palavra do Senhor. Essas coisas da modernidade não vão comprar sua paz quando os seus filhos estiverem desviados dos caminhos do Senhor. Essas coisas que a modernidade oferece, elas não vão comprar a paz que você precisa quando os seus filhos estiverem adultos. Às vezes um diálogo entre o casal diminui o padrão. Compra menos, gasta menos. Mas cuidem dos filhos. Cuidem dos filhos. São herança do Senhor. Nós vamos prestar contas diante de Deus com relação aos nossos filhos. Nós vamos prestar contas diante de Deus com relação aos nossos filhos. É o pai e a mãe que ensinam os caminhos do Senhor. Não transfira essa responsabilidade para a igreja, para o pastor, para o líder. É o pai e a mãe. O meu filho ora porque ele me vê orando. O meu filho conhece a Bíblia porque eu ensinei ele.
Pessoas estão transferindo para a escola, para a creche, para os professores, para a igreja, uma série de responsabilidades que essas responsabilidades são nossas. E aí, as consequências, Deus perdoa? Perdoa. Pastor, e agora? O que eu faço? Deus perdoa? Perdoa. Se tem arrependimento sincero, Deus perdoa. Mas em alguns casos nós vamos ter que lidar com as consequências. Deus perdoa os pecados, mas Ele não vai nos livrar das consequências. A Bíblia é um livro de precaução, de prevenção. Nos ensina a nos prevenir, para que depois lá na frente não precisamos colher as consequências. Cuide dos seus filhos, são herança do Senhor. Abençoe os seus filhos. Abençoe a vida dos seus filhos. Orem, pais, orem por vossos filhos. Libere palavra de bênção sobre eles. Eles podem estar passando por determinado problema, principalmente na adolescência. Eles estão passando, é um boom hormonal, é um sentimento de independência, é um sentimento de que sabem tudo. Eles não sabem, eles dependem dos pais. Por isso, esteja perto, aconselhe, oriente, seja presente na vida dos filhos. Eu conversava com um amigo e falava sobre o filho. Eu falava, e o seu filho, ele está cursando que ano? Ele falou, cara, eu nem sei. Ele não sabe que ano o filho dele está cursando na escola. É hora, agora esse momento. Guarde essa palavra no seu coração. Você que é pai, você que é mãe. Mesmo que você esteja divorciado, agora não é hora de culpa, não é hora de condenação. Eu estou aqui apenas te despertando, não quero te acusar, te culpar, te condenar. Eu estou aqui te despertando para a palavra do Senhor. Busque a palavra do Senhor, ainda dá tempo de consertar, ainda dá tempo de se reconciliar com seus filhos, ainda dá tempo de converter os seus corações, pais, aos corações dos seus filhos. Não é hora de culpa, não é hora de condenação, é tempo de limpar a flecha no reino do Espírito. É tempo de buscar o filho, não importa onde ele esteja, vá atrás dele, busque ele, reconcilie-se com ele, peça perdão. Ah, pastor, mas a culpa é eu estou falando com os pais, eu não estou falando com os filhos. Na hora de falar com os filhos, eu vou falar com os filhos. Ah, mas a culpa é deles. Ah, esse filho é assim, esse filho é assim. Ele aprendeu com quem? Ele aprende dentro de casa. Agora eu estou falando com os pais. No momento certo eu vou falar com os filhos. Para eles honrarem os pais. Para eles não serem rebeldes. Para eles obedecerem. Mas agora eu estou falando com os pais. Não estou falando com os filhos. Porque você que é pai, você também um dia foi filho. E talvez se o seu filho hoje é desobediente, é porque um dia você foi desobediente. Mas agora não é hora de culpa, é hora de arrependimento. É hora de conserto, é hora de posicionamento. Remova as palavras de maldição no reino do Espírito que você lançou sobre os seus filhos e libere palavras de bênção. Senhor, eu recolho, faça uma oração. De preferência, chame os filhos. Eu recolho todas essas palavras que eu lancei sobre a vida dos meus filhos. Filhos, eu peço perdão porque eu falei isso, eu falei aquilo. Eu quero dizer agora que eu entendo. Eu fiz isso na ignorância, mas agora eu entendo. Eu quero abençoar a sua vida. Reconcilie-se com os seus filhos. Filhos são herança do Senhor. Herança bendita. A palavra diz que é bendito. Se for maldito, não é a palavra que errou. Porque a palavra é a verdade. E ela não erra. Se ela fala que são herança bendita, é porque são heranças benditas. Amém? Converta o seu coração, pai, ao coração dos seus filhos.
Converta o seu coração, mãe, aos corações dos seus filhos. Abençoe eles. Ore por eles. Amém? Glória a Deus. Na semana que vem nós vamos dar continuidade. E eu quero, antes de anunciar, de falar sobre um livro aqui, eu quero dizer que o tema da semana que vem, deixa eu só me recordar aqui, nós falamos sobre a educação dos filhos. A primeira foi sobre, eu lancei um fundamento, né? Aquilo que é criado no espírito precisa ser formado no barro, na carne. Hoje, herança familiar. E a semana que vem eu quero falar sobre construindo filhos sábios. Construindo filhos sábios. Tá? Não perca, semana que vem nós estamos juntos de novo. Glória a Deus. Segura firme aí, aperta o seu cinto de segurança aí. Quero só que você guarde algo no seu coração. O objetivo aqui é te despertar. É só edificação. Não é criticar, condenar, culpar ninguém. É ajudar. Amém? Quero indicar um livro hoje. Um livro que marcou muito. Infelizmente eu tenho ele só em PDF. Mas você consegue ele na editora Vida. Deixa eu virar aqui para Milena pegar ele certinho. Eu creio no poder da pregação. Eu creio na pregação, do John Stott. Estão conseguindo enxergar? Tá dando para ver legal, Milena? Do John Stott. Eu creio na pregação. Esse livro é um livro excelente. Não é um livro direcionado apenas para pregadores, tá? Apesar de falar sobre pregação, não é direcionado apenas para pregadores. Porque crer na pregação pode ser uma pessoa que está ouvindo a pregação. Tá? Um livro excelente, é um livro que traz muita meditação, muito ensino. Tá? Eu gosto muito dos livros do John Stott, né? Até onde eu sei, ele é um dos remanescentes aí, dos teólogos assim, da velha guarda, é um dos remanescentes. Eu sei que ele tinha uma época que ele estava bem doente, mas não fiquei sabendo se ele faleceu. Ele estava bem doente, assim, o assessor dele deu uma notícia: orem pelo John Stott, que ele tá mal, tá com problema, se eu não me engano, problema no fígado, mas até onde eu sei ele ainda é vivo, ele é um dos remanescentes aí, né? Ele é de uma linha teológica bem interessante, um livro muito bom para você. Glória a Deus. Tem algum pedido de oração? Tem? Amém. Nós vamos orar aqui pela Geni Duarte, pela Tereza Marqueto e Zaina Mara, Natália, que vai fazer uma cesárea na quarta-feira. Olha que coisa tremenda. Tia Zelita, Roberto Lopes e Eliane, Deise, Aline, Hugo, Fábio, Tamires, Ariane e Rafael, Carol Russi, Priscila Tsutsumi e a Dona Rosa, que é a mãe do Otair, né? Ela não estava bem. Eu quero colocar também em oração a vida do meu pai. Glória a Deus, eu creio no poder da oração, meus irmãos. Meu pai não estava bem, ele teve que ir às pressas para Araçatuba, fez um procedimento. Nós oramos na sexta-feira, eu, minha esposa, o Zé, com a esposa dele. Deus, assim, deu uma visão tremenda para o Zé Jovino, na hora que a gente estava orando, e o Zé liberou uma palavra ali, falou: pastor, pode ficar tranquilo, eu vi um anjo entrando lá e tocando na vida do seu pai. Irmãos, no sábado ele fez um procedimento, o médico ficou espantado. Hoje o médico deu alta para ele, já está lá na casa da minha mãe. Glória a Deus. Eu creio no poder da oração, meus irmãos. Meu pai, só para você ter uma ideia, meu pai tem 95 anos. Fez um procedimento de drenagem no cérebro. Você entende o que é isso?
teve um coágulo no cérebro dele, estava pressionando, inchando o cérebro, fez um procedimento. No sábado, hoje, ele já estava lá na casa da minha mãe. Glória a Deus por isso, tá? Eu creio nesse Deus, tá? Deus tem seus modos de agir, tá? Com o meu pai foi assim, mas ore, vamos colocar essas vidas aqui em oração diante do Senhor, amém? Vamos orar, você que está aí na sua casa. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por esse tempo, por esse dia, por essa reunião. Abençoa, Deus, os pais, abençoa também os filhos. Dê sabedoria aos pais, meu Deus. Esses que nos ouviram nessa noite, dê entendimento a eles, que eles tenham o coração convertido aos filhos, que haja um sentimento, Deus, de reconciliação, que eles possam, Deus, ó Pai, ser impulsionados pelo Senhor a pedir perdão para os filhos, a trazerem os filhos para o seio do lar, da família, Pai. Que os filhos tenham prazer em viver, Deus, ó Pai, dentro de casa, junto com os pais. Em nome de Jesus, abençoa cada lar, cada família que nos acompanhou nessa noite. Eu quero colocar diante do Senhor a vida da Dona Geni Duarte, da Tereza Marqueto, da Zaina Mara. Eu quero colocar diante do Senhor a vida da Priscila Tsutsumi. Eu quero colocar diante do Senhor a Dona Rosa, a mãe do Otair. Deus, eu quero colocar diante do Senhor a Natália, que vai fazer uma cesárea na quarta-feira, a tia Zelita, o Roberto Lopes, a Eliane, Deus, a Deise, a Aline, o Hugo, o Fábio, Pai, a Tamires, a Iriane, o Rafael, a Carol, em nome de Jesus, visita cada uma dessas vidas, meu Pai. Toca com o teu poder, restaura. Deus, aqueles que precisam de cura, que o Senhor esteja liberando a cura do Senhor. Faz o teu milagre, Pai. Repreenda o mal. No nome de Jesus, nós nos levantamos aqui como igreja do Senhor e nós liberamos uma palavra de bênção sobre essas vidas. E nós repreendemos toda a enfermidade, repreendemos toda a ação do maligno e que a graça do Senhor esteja sobre essas vidas. Abençoa também a vida da Ana, que está aqui conosco, a vida da Milena, o Guilherme, a sua família, o Kleber, o seu Zé, a dona Joana. Abençoa o Zé, a Valéria, os filhos, a família. Deus, guarda cada um, Pai. Derrama da tua graça, nós te louvamos em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, obrigado. Até segunda-feira, se assim Deus lhe permitir, Ele vai em nome de Jesus. Amém. Um abraço.